Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. É um texto muito conhecido por nós, muito falado, muito comentado, muito lido. Só nos falta praticar. Efésios, capítulo 5, verso 18. Quem encontrou, diga amém. Está fraco. Quem encontrou, diga amém. Então vamos fazer a leitura. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, ou outras versões, a contenda, ou a dissolução, mas deixai-vos nos encher pelo Espírito. Vou repetir: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, uma vez mais te pedimos, ó Pai, continue a falar conosco, da mesma forma que o Senhor falou, através da oração, através de louvores. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, ó Pai. Nós nos colocamos sob a autoridade da Tua Palavra, Senhor. Ó Pai, que a Tua Palavra cumpra, Senhor, o propósito, o qual será lançada para a glória do Seu nome, ó Pai. Porque a Ti pertence toda a honra, glória, poder e majestade. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Já deu uma olhadinha para o seu vizinho aí, da esquerda e da direita? Diga para ele: que bom que você veio. Vencemos o cansaço, vencemos a chuva, e para a glória de Deus estamos aqui. E não somente estamos aqui, mas é entender e ter a certeza que o Senhor recebeu o nosso culto, está a receber, que os olhos dele estão fitos em nós e o braço dele estendido para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, o versículo qual nós lemos é muito conhecido, né? Mas para que nós venhamos ter ou tentar entendermos o que Paulo quer falar acerca dessa carta, nós precisamos contextualizar. Ou seja, nós precisamos voltar um pouquinho e entender o que o apóstolo orientou, exortou, admoestou e também motivou a igreja aos Efésios. Então nós vamos entender que no capítulo 1, Paulo, ele já começa a dizer que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E Paulo, ele continua a discorrer e fala acerca do plano de Deus Pai para com o seu povo, e o plano de Deus Pai para a humanidade. Então nós vemos a multiforme e sabedoria de Deus atuando. Como assim, irmão? Nós vemos o Senhor, nós vemos Deus Pai, como diz o livro de João, que Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Então nós entendemos que há um plano, que houve um plano de Deus para nossas vidas, e atrelado a esse plano nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, que se doou por amor a nós e nos redimiu, e através da sua obra expiatória, Fábio, nós pudemos ter a redenção em Cristo Jesus. Ou seja, Deus Pai, com um plano perfeito para nós, enviou o seu Filho para que nós tivéssemos novamente acesso a Ele, que novamente pudéssemos nos reconciliar com Deus. E também Paulo fala acerca do Espírito Santo, ou seja, aquele que foi enviado, como foi orado aqui, como foi cantado, Consolador,
Aí nós percebemos que nós chamamos de trindade, pastor Miqueias. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em ação. Para quê? Para que a igreja pudesse ter pudesse continuar a obra a qual ela foi chamada. Então nós entendemos que Paulo, ele começa a carta ou a epístola falando acerca das regiões celestiais. E nós podemos ver no capítulo 1 ou capítulo 3 que Paulo menciona mais uma vez ou por algumas vezes as regiões celestiais e cita também os principados e as potestades. Daí nós podemos entender que nós não somos somente seres daqui, nós também somos seres do alto. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Ora, se Paulo está dizendo que Deus nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais, aqui ele não está tratando de bênçãos materiais, mas sim da salvação, da redenção, do gozo que é estar na presença dele. Nós podemos sentir um pouco da presença do Senhor. Então nós entendemos que também nós cultuamos a Deus nessa esfera, mas também principalmente na esfera espiritual. Ora, se Paulo está tratando da esfera espiritual, nos primeiros capítulos, nos 3 primeiros capítulos, no capítulo 5, Paulo, ele nos orienta a nós nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. E Paulo também cita que nós devemos nos revestir da armadura do Senhor. Para quê? Para que nós possamos combater ou resistir aos principados e às potestades, às hostes espirituais da maldade. Mas tá bom, irmão, o que você quer dizer? Quero dizer que Paulo inicia e finaliza no capítulo 6, falando acerca dos principados, das potestades, das coisas que são espirituais, das coisas que são celestiais. Então há uma conexão do início, pastor Evani, e do final dessa carta. Ou seja, fomos abençoados e na autoridade de Jesus nós resistimos e combatemos os principais e as potestades. Mas para que isso aconteça, Paulo, ele começa no capítulo 4, ele começa a falar no capítulo 4 e capítulo 5 algumas coisas que nós, como servo de Deus, como povo de Deus, quer seja individualmente, quer seja coletivamente, precisamos praticar. Como assim, irmão? Paulo fala no versículo básico que nós lemos: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Aí nós vamos discorrer aqui na palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, eu no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao endurecimento do vosso coração ou do vosso entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo que há uma conexão do início com o fim. Porém, o divisor de águas está no capítulo 4 e 5, no qual diz para nós algumas coisas que nós devemos praticar. E nós lemos que Paulo nos orienta, né? Na verdade é uma afirmativa: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Paulo, agora, ele adverte ou exorta a igreja de Éfeso, assim como a nós, que nós precisamos não mais viver como vivíamos. Paulo está dizendo para uma igreja que já conhecia, que já ouvia falar de Jesus, e agora ele está lembrando a igreja como ela começou e agora como ela se encontra. Então é necessário Paulo preso escrever essa carta, porque no capítulo
no livro de Atos, capítulo 19, onde começa ali a ser fundamentada ou estruturada a igreja de Éfeso. Depois você lê em casa, Atos capítulo 19. Paulo, ele apresenta a pessoa do Espírito Santo para aquela igreja. Paulo, segundo a palavra do Senhor, ele faz, no nome de Jesus, maravilhas e prodígios. Ali a palavra crescia, ali pessoas eram alcançadas, vidas se rendiam, bruxos queimavam o livro, e o evangelho era pregado. Agora, o interessante é que Paulo, depois de tudo que essa igreja viveu, Paulo escreve: olha só, vocês esqueceram que vocês são também seres espirituais? Ora, agora vocês esqueceram que vocês têm também parte nas regiões celestiais? Ora, vocês esqueceram que vocês não são daqui, vocês são lá de cima? Já tem alguém entendendo, hein? Paulo exorta a igreja acerca, ele faz uma lista acerca daquilo que a igreja não deveria praticar. Nós lemos aqui, eu li no versículo 17 do capítulo 4, não mais. Perceba que esse mais, diaconizando, esse mais tem um i, ou seja, indica número, Xande. Ou seja, não pratique mais, ou seja, não viva conforme os gentios viviam. E interessante é que Paulo também mostra para nós que através de Cristo, a igreja, ela se torna uma, ou seja, não tem mais divisão entre judeus, entre gentios. A igreja, ela se torna única. Então Paulo diz para nós, olha só, vocês precisam ter um entendimento acerca de Cristo. Vocês precisam renovar as vossas mentes acerca da pessoa de Jesus. E o interessante aqui, também, no mesmo capítulo 4, quando Paulo diz assim no versículo 25: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos nós somos membros de um corpo. Estremeceis de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E aí Paulo vai discorrendo, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comuniquemos graça uns aos outros. E Paulo, ele inicia o capítulo 5 dizendo assim: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2: e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Cristo, andai em amor. Eu falei aqui que Paulo está exortando a igreja acerca de algo que estava acontecendo dentro. Não só dentro da igreja, mas também dentro da mente das pessoas. Paulo estava dizendo, olha só, é necessário andar em amor. Esse andar aqui significa prosseguir, dar continuidade, viver, praticar um hábito. Paulo está dizendo, tem um hábito de andar em amor. Por quê? Porque andando em amor, eu não vou falar mal do Jonathan, andando em amor, eu vou estender a mão para o presbítero Fábio, andando em amor, eu serei uma pessoa semelhante a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E onde isso nos leva? Esse ato em amor, esse andar em amor, chega a Deus como aroma suave diante do teu trono. Ou seja, algo que agrada, algo que alegra, algo que arranca aplausos do céu. Andai em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos discorrer. Vamos entrar no texto, o qual nós lemos. Não vos embriagueis com vinho ou com bebida forte, dependendo da versão. Não
vos embriagueis com vinho que leva à devassidão ou à dissolução. Eu anotei aqui que devassidão significa imoralidade, está na King James, ou libertinagem. De repente você esteja com a NVI. Ou seja, Paulo está dizendo acerca da embriaguez. Logo, quem bebeu sabe do que eu estou falando, e quem não beber não experimente. A embriaguez, o que a embriaguez faz conosco? Primeiro, nós perdemos o controle, não é isso? Quem bebe, dependendo do organismo, se beber um cálice de vinho, né? Dependendo do organismo, já fica embriagada, já perde o sentido. Paulo aqui está falando no extremo, não vos embriagueis, ou seja, não perca o sentido, não perca a razão, não perca o entendimento, não perca o equilíbrio. Ora, se Paulo está dando essa orientação, perceba que é uma afirmativa negativa. Então eu preciso ter a minha mente sã. Ora, se a embriaguez, nós podemos comparar, pastor Evani, a embriaguez com uma sedução. Porque uma vez que embriagado, uma vez que nós não temos o controle de nós mesmos, uma vez que nós não temos o controle da nossa mente, que é o campo, para você que não sabe, a nossa mente é o campo de batalha. Para você que sabe, eu estou te lembrando, para que você não se deixe ser embriagado, ou que você não se embriague. Ou seja, uma vez que nós perdemos o sentido, perdemos o controle, logo nós ficamos sensíveis, ou perdemos a sensibilidade. Como assim, irmão? A pessoa que se embriaga, ela não percebe. Quanto mais ela bebe, mais ela quer beber. E acha que é o valentão, fica mais forte do que todo mundo, mais corajoso do que todo mundo, não é assim? Fica mais veloz do que todo mundo, coisa nenhuma. Só está se enganando. Mas aí essa pessoa, ela perde o equilíbrio. Ela começa a beber num lugar, muitos até chegam, cambaleando em casa, mas chegam. Outros precisam ser carregados. Paulo está falando ali, metaforicamente, tá, gente? Alguns chegam pela misericórdia, outros nem em casa não chegam, ficam dando dor de cabeça para sua família. Paulo está dizendo, não se embriague, não perca o sentido. Por quê? Perdendo o sentido, logo nós ficaremos suscetíveis ou vulneráveis às ações do inimigo. Ora, se nós nos embriagamos, se nós logo percebemos que não temos mais o controle de nossas vidas, entendemos que nós precisamos ter o domínio da nossa mente. Como assim, irmão? Uma vez que eu perdi o controle, uma vez que eu deixei ser levado pela embriaguez, logo eu sou presa fácil para a sensualidade. Como assim, irmão? Explica de novo. Explico. Vá comigo, por favor. No livro de Juízes. A igreja está aí? Dá uma energia para o sermão assim, fala, remédio bom é um amargo. Pergunta para ele, quer ser curado, irmão? Quer ter mente sã? Juízes capítulo 16, apenas 2 versos. Capítulo 16. Perdão. Juízes é depois, irmãos. É Isaías, perdão. Isaías.
perdão, igreja. Isaías 28, perdão. Verso 7, vou ler aqui. Mas estes também cambaleiam por causa de muito vinho, esse desencaminho com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleando por causa da bebida forte. Estes tontos de vinho perdem o equilíbrio, seus caminhos por causa da ingestão grande de bebida forte. Erram na visão e tropeçam no julgamento, pois todas as suas mesas estão cheias de vômito, e não há um lugar sequer limpo. Ou seja, Deus aqui falando acerca do povo da tribo de Efraim, acerca dos sacerdotes, acerca dos profetas que por conta do vinho perderam, como eu falei, o equilíbrio e já não sabiam discernir quem eles eram. Vocês estão sabendo? Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de sacerdotes e profetas. Perderam por conta da embriaguez, perderam a referência de quem eles eram, perderam a identidade. Então, logo nós vamos perceber que a embriaguez, ela nos leva por um caminho que muitas das vezes não tem volta. Por quê? Como eu falei, o caminho do B, ele traça até o caminho, bota no GPS, né? O bêbado. Mas muitas das vezes é atropelado, muitas das vezes é espancado, muitas das vezes quando a família descobre, já está no IML. Esse, metaforicamente eu estou falando, esse infelizmente é o destino para aqueles que vivem sob o domínio da embriaguez. E eu não estou falando, eu vou reforçar aqui, eu não estou falando da bebida vinho, estou falando de forma metafórica, aquilo que faz com que nós perdemos o sentido de quem nós somos. Amém, igreja? Irmão, dá um exemplo do que você está falando aí acerca da embriaguez. Eu falei que quando nós estamos metaforicamente embriagados, somos seduzidos facilmente e logo ficamos vulneráveis, e nós precisamos ter um ponto de atenção com relação às paixões. Diga comigo: o perigo das paixões. Dá uma cutucada no sermão aí. Agora sim, Juízes capítulo 16, a partir do verso 4, vai falar de quem? De quem? De quem, igreja? Sansão. Meu Deus. Homem que, quando o Espírito de Deus se apossava sobre ele, fazia estrago, né? Quando o Espírito de Deus descia, meu Deus, fazia estrago. Assim igual é você quando dobra o joelho para orar. Fazemos estrago. Eita, Jesus. João. Verso 4. Passados desses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Eu não vou ler todos os versículos para nós não perdermos tempo. Por algumas vezes, os filisteus, eles buscavam ocasião para pegar Sansão. E eles viram a oportunidade em Dalila e foram até ela. Você já conhece a história, eu só vou falar de forma resumida. E foram até ela e fizeram uma proposta. Olha só, se você nos ajudar, a gente vai te recompensar. E por algumas vezes, Dalila, ela
seduziu a Sansão, apaixonado, né? Quem já se apaixonou aí? Fica até com medo de levantar a mão, né, irmão? E por algumas vezes, Dalila, ela tenta persuadir, ela persuade a Sansão, né? Como que eu faço? De onde vem essa tua extrema força? Ele vai e conta uma mentirinha para ela, e ela chama os homens, quando... Lá vem os filisteus, você já conhece a história, aí ele se levanta e aquele estrago, né? Sansão, assim como eu e você, super homem, né? Super mulher, brincando com que não se deve brincar. E Jesus, não vos embriagueis. E como eu falei por algumas vezes, ele fala, os filisteus aparecem e ele se livra. Aí, verso 13, diz assim: depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão. Ele pediu: até agora brincaste e me iludiste com mentiras. Conta-me como devo amarrar-te. Então ele declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e prendeste com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer um homem. Mais uma vez Sansão se livra. Verso 15, onde eu quero chegar. Protestou Dalila: como pode dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Olha o perigo. 3 vezes me fizeste de tola, e não me fizeste saber a verdade sobre onde resiste a tua força. Como todos os dias ela o importunava com a sua insistência, foi daí que ele se cansou, dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu o coração, revelando a ela o seu segredo. Ora, Sansão apaixonado e Dalila sendo usada pelo inimigo, vai dar o quê? Como na linguagem jovial, não vai dar bom, né? Vai dar ruim, não é isso? Eles dizem aí, vai dar ruim, né? Perceba, aqui no verso 15, ela fala assim: como pode me amar? Como pode dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Cuidado com as paixões. Elas podem ficarmos cegos. Cuidado com as persuasões, principalmente aqueles que não são casados, namorados, noivos. Toma cuidado. A paixão é boa, mas é perigosa. A paixão, ela é boa, mas ela passa. Não vá perder a sua salvação, a comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, por causa da paixão. Não se deixa ser seduzido, não fique embriagado ao ponto de lhe encontrar o segredo, de lhe abrir o coração, de revelar quem você é no Senhor. Nesta noite o Espírito Santo de Deus fala conosco, assim da mesma forma que nós entoamos o nome dele, é da mesma forma que ele está falando acerca da sua palavra. Tenha a mente voltada para Deus. O final, você já sabe. Contou o segredo, abriu o coração, o final se tornou escravo. Ficou cego. É isso que a embriaguez faz. É isso que a sedução faz. Nos embriaga ao ponto de nós, uma vez estarmos aqui, outra vez estarmos lá embaixo, humilhados, sendo zombados, caçoados. Ah, irmão, mas o cabelo dele cresceu. Cresceu, mas pagou o preço. Você vai pagar o preço? Eu vou pagar o preço?
A noiva do Senhor, adornada, separada, vai pagar o preço? Então nós precisamos ter esse entendimento, que não podemos ser levados pelas paixões. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Alguém pediu aí, irmão, me dá mais um exemplo. Vou dar mais um exemplo. Livro do Gênesis, capítulo 3. Outra história muito conhecida, né? Livro do Gênesis, capítulo 3. Vou ler rapidamente. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: não podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim. Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Presta atenção. A isca foi lançada. Diga assim: a isca foi lançada. Cai quem quer. Perceba aqui. 1 de João 2,16 vai falar acerca da cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. No verso 6 diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, é interessante, né? Muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do fruto e comeu. E o final foi? E o final foi expulsão do jardim. É dura a palavra para nós, mas também é um despertamento. Precisamos tratar, cuidar da nossa mente. Pastor Miquel, no domingo, fez uma oração que me despertou. Já estava com essa palavra no meu coração, me despertou. Que, infelizmente, Deus ainda não tem acesso a algumas áreas de nossas vidas. Áreas restritas. O Senhor falou na oração. E como alguns sabem, eu trabalho na companhia, na rede elétrica. E muitas das vezes tem cenários, tem situações, Fábio, que tem uma caveira dizendo perigo, não entra, somente pessoas autorizadas. É a mesma coisa no banco, né? A pessoa sai ali, entra na porta, tem uma senha. Infelizmente, nas nossas vidas, o Espírito Santo ainda encontra essa barreira. Por isso que nós continuamos, assim como o povo, como a igreja de Efésios, continuamos a voltar a algumas práticas. Mas eu louvo a Deus, porque Ele nos trouxe até aqui, você que nos assiste, para trazer esse despertamento para nós. Que nós precisamos blindar a nossa mente, que nós precisamos voltar a temer ao Senhor. Porque quando se perde o temor, começa a embriaguez,
Quando se deixa de obedecer, começa a embriaguez. Quando a gente, muitas das vezes, opta por fazer algumas coisas que não louvam a Deus, você sabe do que eu estou falando. Que só aquele lá, o grandão lá de cima sabe. Você sabe. Quando a tua esposa te diz não, quando você fica seduzido, embriagado, você sabe do que eu estou falando. Quando você, igual o pastor Miquel falou aqui, quando você entra no banheiro, você sabe do que eu estou falando. Quando você está, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, você sabe do que eu estou falando. Mas como eu falei, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo, Ele nos deu essa oportunidade. Não tem um ditado que diz, presbítero, desse mal eu não morrerei? Não tem. Me perdoe mais os mais antigos, né? Não é assim? O mais antigo olhei para o pastor Evaninho, olha só. Olha só as caveiras, pastor. Não é isso, pastor Silvio? Desse mal não morrerei. A pergunta fica para mim e para a sua vida, será? Espero, Deus, que nós consigamos fugir dessas situações. Mente cauterizada. Ora, o que é uma mente cauterizada? Pergunta para mim. O que é uma mente cauterizada? Está fraco. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que os estudiosos dizem, né, que nós temos essa convicção, temos a consciência. E a consciência, quando nós fazemos algo de errado, é como se fosse uma buzina, né? Por exemplo, eu pego esse celular que não é meu, o celular da Alana, eu pego esse celular, logo eu falo, o celular não é? Ou seja, logo a minha consciência me acusa, ou seja, a lei moral, pegando o que não é meu, mexendo no que é meu, tocando no que é meu. Então, logo essa consciência, ela desperta. Isso não é teu, Alexandre. Não põe a mão nisso. A mente cauterizada é o quê? É todas as vezes que eu faço alguma coisa, ou transgrido alguma lei, e não tenho mais a sensibilidade. Perdi a sensibilidade. Em vez de eu pedir perdão, igual o Provérbios, se não me engano, 28 fala, todo aquele que encobre, me ajuda aí, igreja, nunca prosperará. Porém, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Ou seja, estamos sujeitos ao erro. Sim ou não? Mas todas as vezes que eu faço alguma coisa que até nós estivermos nesse corpo corruptivo, infelizmente, nós vamos pecar. Uns pecam involuntariamente, outros pecam voluntariamente. Mas, enfim. Então, mente cauterizada é o quê? Todas as vezes que eu pego algo, faço algo, transgrido, e a minha mente já não tem mais a sensibilidade. Está aí um agravante. Por quê? Porque já não tenho mais a sensibilidade, o sensor já não funciona, eu só vou andando e a minha mente acaba se tornando uma mente cauterizada, ou seja, perdi o sentido, perdi o entendimento. Mas eu dou glória a Deus porque aqui estamos, o Espírito Santo está nos despertando para isso. Louvado seja o nome do Senhor. De tudo que se deve guardar, ou sobretudo que se deve guardar, guarde o quê? Guarde o quê? Está bem didático hoje, né? Tem que ficar maçante, diaconisa, na nossa mente, para que a gente, quando passar pela situação, falar, já não sou mais inocente, igual o pastor Evani fala. Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Está falando aqui da carne ou está falando do entendimento? Da mente, não é isso? O coração normalmente se refere à mente como centro dos pensamentos e da razão, mas também inclui as emoções, a vontade e assim todo o interior. Ou seja, por que eu devo guardar o meu coração? Ou por que eu devo guardar o meu coração? Diz o sábio que
Sobretudo que se deve guardar, guarde no seu coração, onde procede a saída da vida. Ou seja, se eu não guardar, se eu não vigiar, se eu não trabalhar a minha mente, automaticamente eu estarei fazendo o quê? Fazendo o quê? Desagradando ao Senhor. Logo, dando diga assim comigo: eu preciso fechar as portas. Aí, presbítero Fábio. Como assim, irmão? Na Bíblia de Jerusalém tem uma versão interessante do mesmo texto que nós lemos. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, que é uma porta para a devassidão. Opa, peraí. Então quer dizer que todas as vezes que eu me deixo ser embriagado, ou faço a vontade da minha carne, eu estou abrindo uma porta? Sim. Então todas as vezes que eu me permito ser embriagado, perco o controle, perco o equilíbrio, é uma porta que eu abro? Sim. É uma porta da contenda, é uma porta, igual o Paulo fala aqui, para o roubo, é uma porta para a imoralidade sexual, é uma porta para uma série de coisas. E o inimigo só quer uma. E nós estamos abrindo uma. Fica fácil para ele, né? Fica fácil para ele. Então diga assim comigo: hoje é o dia das portas serem fechadas. Mas deixai-vos encher pelo Espírito. Ser cheio do Espírito é viver sob a influência do mesmo, tendo a consciência, é viver na presença consciente do Senhor. E eu escrevi aqui um tema, João: dominados pelo Espírito Santo. Perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus pela minha toalhinha, hein, gente? Dominados pelo Espírito Santo. Ou seja, é viver de uma forma consciente. Lembra que eu falei de quem nós somos, onde o Senhor nos levou e aonde nós vamos chegar. Eita glória! Eu vou repetir para você dar um glória a Deus, para você despertar. Desperta, como diz ali, desperta tu que dormes. Viver não é ser visitado, não é ser habitado, não é ser, como alguns dizem aí, nós aprendemos aqui, batizados. É sermos dominados pelo Espírito Santo. E uma vez dominados, aí sim, nós podemos desfrutar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí sim nós podemos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Porque muitas das vezes nós pensamos assim, né? Estou diante de um perigo. Essa é nova, João. E agora? Estou diante de um perigo. Ou alguém está precisando de uma força. Eu falo o quê? Está na hora de morfar. Né, Power Ranger? Aí vem a armadura, né? É isso, Adriano? Tá brincando de Power Ranger, crente? Gostou, né, Shen? Porque muitas das vezes é assim. Nós nos deixamos ser levados, embriagados. Aí na hora que as coisas apertam, a gente quer fazer oração mágica. Aí só fica com a parte boa. Eu me revisto do Senhor, da força do seu poder, capacete, coraça, cinto, sandália. Não é isso? Espada e escudo, ainda faz a pose aí, né?
Está achando que é Power Hand, não é Power Hand não, crente. Nós precisamos viver no Espírito, andar no Espírito, fazer as coisas que apraz ao Espírito. A legenda pro teu irmão e fala, crente Power Hand. Perdoa, igreja, mas eu tive que falar esse negócio. Não é assim na minha e na tua vida? Não quer nada com Deus. Um monte de porta aberta. Aí, de repente, de uma hora para outra, o colo apertou, né? Meu barco balançou, né? Ainda canta ainda. Aí, Power Hand, tá na hora de morfar, tá achando que a armadura vai vir de uma hora para outra. Não vai orar, jejuar, ler Bíblia. Ê, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quem sabe a partir de hoje eu aprendo, né, Jesus? Está aí para aprender, né? Dominados pelo Espírito Santo. Irmão, você falou que a mente precisa estar controlada pelo Espírito? Sim. Prova. Romanos capítulo 8, verso 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da carne, da natureza carnal. Ou seja, a carne não é isso daqui não, tá? Como nós falamos. É o que eu penso, é o que eu falo, é as minhas vontades, os meus desejos. Tiago fala que nós somos... Não diga que de Deus sou tentado. Não é assim? Tiago fala? Mas sou tentado e atraído pelo quê? Concupiscências, pelos desejos do nosso coração. Então, nós somos atraídos por aquilo que está no nosso coração. A boca fala que está cheia. A boca fala que está cheia o quê? Então, se eu estou na carne, vai sair o quê? Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que... Interessante isso, pastor Miquel. Perdão. Os que vivem de acordo com o Espírito, presta atenção que é Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Põe a mão assim na sua cabeça assim, ó. Eu preciso sofrer uma metanoia. Eita, Jesus. Os céus ouviram, hein? Romanos capítulo 12, verso 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado por quê? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ser cheio do Espírito ou enchei-vos do Espírito é provar a bondade, é provar as maravilhas, é provar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E o mais interessante, nas regiões celestiais. Aí Paulo diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto,
Nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, né? Ou contra a carne ou contra o sangue. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, Paulo afirma: vestir toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo trabalhado até o final, permaneceres inabaláveis, sem retroceder. Coisa linda, né? Coisa linda. Mas tem um processo. É lindo de se ler, mas para se viver, nós precisamos passar pelo processo. O processo é esse, irmão. Processo da renúncia. Processo. De bater eu levou, não. De bater e dar outra face. Por quê? Por que eu quero isso? Porque eu quero me encontrar com Ele nos ares. Tudo tem um propósito. É preciso passar pelo processo, melhor dizendo, para que nós alcancemos o propósito. E o propósito é, melhor dizendo, e a promessa é que Ele voltaria para nos buscar. Quem quer subir? Tem um caminho, tem uma promessa, mas tem um processo. E eu preciso me enquadrar nesse processo. Eu preciso entender o propósito para viver o processo, como dizem, né? Eu quero chegar lá. Ou se a morte vier, porque a gente fica esperando, né? Quando Cristo voltar, a gente não espera se a morte vier, precisamos estar preparados também. Ou se a morte vier, quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados no corpo de glória. Então, nós precisamos entender. Estamos também nas regiões celestiais. Precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder, para que possamos suportar nos dias maus. E tendo feito isso, permanecermos inabaláveis. Como Paulo diz, o homem exterior pode até estar, ajuda aí, João, corrompido, mas o interior pode estar tudo acabado, mas aqui, ó, inabalável, com o entendimento de quem eu sou no Senhor, andando e vivendo no Espírito. É fácil? Não é. Como eu falei, requer renúncia, abrir mão de algumas coisas, perseverar em algumas coisas, para que alcancemos a promessa. Para que também possamos, porque só Paulo falar? Paulo deixou para nós verbalizarmos também. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Posso pôr a igreja de pé, pastor? Se põe de pé, por favor. Talvez você tenha entrado aqui, esteja passando por alguma situação na sua vida, ou passou por uma situação aqui. Nós não queremos saber da sua vida, mas aquele que tem todo o poder sabe. E sabe também, como o salmista fala, Senhor, sonda-me. O salmista fala, ousado, sonda-me. Ou seja, bate aí uma ressonância magnética, vê o que está se passando no meu coração. Me esquadrinha. Então, o Senhor sabe da maneira que você chegou aqui. Talvez você esteja enquadrado
nos 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, ou você já esteja mais avançado, lá no capítulo 6, no término, ou você ainda esteja ali entre o quarto e o quinto capítulo, não importa. De uma coisa eu sei, se você reconhecer que precisa de mudança, assim como nós verbalizamos aqui, como nós cantamos a canção, vem Espírito Santo, não foi isso, Lilian? Faz morada em mim. Ele não somente quer fazer morada em ti, mas também quer te ajudar no processo. E como eu falei, esse processo a gente precisa verbalizar. E se porventura você entrou aqui e falou, irmão, eu me deixei ser embriagado, a paixão falou mais forte, foi mais forte do que eu. Quem somos nós para te julgar? Mas de uma coisa eu sei, aquele que se doou por mim e por você na cruz do Calvário, ele está aqui, a pessoa do Espírito Santo. E eu louvo o Senhor, porque se Ele fosse justo, nós não estaríamos aqui. Justo, na medida, se Ele nos sentenciasse, nós não estaríamos aqui. Mas Ele nos deu a oportunidade de aqui nós estarmos. E reconhecemos que precisamos ser dependentes dEle. Que precisamos ser cheios, ou nos encher do Espírito Santo.